Salve loucos e loucas pro futebol ligados aqui no canal, tudo bem com vocês? Bem, hoje estamos aqui para falar sobre um jogaço, pós-jogo de Boca Juniors e Corinthians. E meus amigos, que jogo eletrizante foi para os corintianos, né? Para os torcedores do Boca também, mas para os corintianos foi mais porque conseguiram no sufoco. Vem comigo para analisarmos mais de perto o que foi essa partida. Bem, jogo disputado, estudado, um jogo pensado, um jogo em que as duas equipes teve um certo medo, né, em algumas partes do jogo, porque tinha que atacar se pensando em defender. Tinha que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque teve uma certa parte do jogo em que as duas equipes ficaram em um ir para lá e voltar para cá, né? Um jogo mais aberto. Aí, temendo isso, as duas equipes se preocupavam em atacar e defender ao mesmo tempo, né? E nisso ficou um jogo mais truncado. Corinthians com a linha de 5, quando se defendia, quando atacava, quando tentava atacar, né? Ia com mais cautela, porque sabia que estava jogando contra o Boca Juniors, dentro de La Bombonera, com a torcida toda hora apertando, empurrando, levando o time do Boca ao ataque, porque a torcida do Boca não é só mais um jogador, é um time inteiro apoiando o Boca Juniors. Então, mais a pressão da torcida, mais a pressão do Boca Juniors e mais a pressão da arbitragem. A arbitragem hoje que, assim como o primeiro jogo estava meio atrapalhada, deu uma certa... atrapalhou o jogo do Corinthians, né, na Bombonera. Então, o time do Corinthians correu riscos, mas no final dos pênaltis conseguiu a classificação. Ainda bem que não tem prorrogação, tá? Porque se tivesse prorrogação, creio que o Boca Juniors levava essa vitória, porque o Boca Juniors estava ali toda hora, apertando, marcando, e o Corinthians uma hora iria cansar, né? Se tivesse prorrogação, o Corinthians iria cansar, até por causa da sequência que tá tendo nos últimos jogos, e iria perder, né? O Boca Juniors, ele teve um dia a mais para treinar, jogou na sexta, se eu não me engano, e foi pro jogo mais descansado que o Corinthians. Não vou falar que foi mais inteiro, porque o calendário lá na Argentina também é uma loucura, né? Mas o time do Corinthians foi sábio, foi mais sábio que o do Boca Juniors. Conseguiu manter o jogo, conseguiu se defender bem. E olha, teve alguns perrengues que o Corinthians passou nesse jogo, hein? Duas lesões, a lesão do Raul Gustavo. Na verdade, só foi a lesão do Raul Gustavo, se eu não me engano, não lembro de outra. Se tiver mais alguma, você me lembra aqui nos comentários, tá bom? O Corinthians passou por alguns perrengues e tá com o departamento médico lotado, né? Então, isso é uma preocupação. Do Queiroz, voltou hoje, jogou como titular. Não estava me parecendo aquele do Queiroz dos últimos jogos antes da lesão, mas voltou pelo menos, né? Até temos que entender a parte dele, até porque ele está retornando de um período de lesão, vai ter que recuperar seu futebol, a energia, o jeito. Eu até entendo, né? Mas não é aquele do Queiroz que a gente estava vendo antes da lesão neste jogo. O time do Corinthians conseguiu ser sábio, conseguiu se defender bem. A defesa estava em dia hoje, houve alguns vacilos, né? Até porque era uma defesa inexperiente que começou jogando, que era Raul e João Vitor. E o Corinthians, às vezes o Vitor Pereira, né, por ordem do Vitor Pereira, o Fábio Santos descia mais para ajudar na marcação. Terminou o jogo, o Fábio Santos mais ajudando na marcação, o Lucas Piton chegando mais para jogar pela lateral esquerda pelo Fábio Santos, né? Já que o Fábio Santos estava lá atrás se defendendo o time, ajudando na parte defensiva, para quando o Boca viesse para cima ele tivesse ali bem posicionado, né? Mais um jogo do Boca Juniors que o Villa inferniza aquele lado esquerdo do campo, né? O Villa é um grande jogador, tem um grande potencial e vai ajudar em muito o time do Boca Juniors no futuro, financeiramente falando, né? E o que falar do Benedetto? Teve 3 chances claras de sacramentar a vitória do Boca Juniors. As 3 ele perdeu. Benedetto hoje não estava com o espírito Libertadores ligado, não estava com o espírito Boca Juniors ligado, não estava com o espírito de Benedetto, porque o Benedetto que a gente conhece não é esse. O Benedetto é aquele Benedetto que marca, aquele Benedetto que guarda, aquele Benedetto que é aproveitador, aquele Benedetto que sabe jogar jogo grande, né? Assim como os maiores goleadores que a gente conhece aqui no Brasil, Caleri,
Deixa eu ver, mais do que Caleri. Hulk, esse estilo, mais ou menos, sabe? Benedetto hoje, não sei o que aconteceu, estava apagado e não trouxe um certo perigo pro Corinthians, mas nos momentos que o Boca Juniors mais precisou dele, ele não correspondeu. É, nem todos os jogos dá pra pessoa jogar bem, né? Então, dá pra entender um pouquinho o lado do Benedetto. Bem, essa foi uma análise mais completa, né? Cara, o pênalti que acho que os corintianos mais teve medo de, tipo, viu, bateu o olho e falou, perdemos esse pênalti. Era o Rony, né? E não é que o Rony guardou, não é que o Rony fez, converteu o pênalti. Tem mão do Vitor Pereira nisso, né? Calma, tranquilidade, mesmo com uma montanha de gente vaiando, xingando de macaco ou de outros xingamentos mais racistas, homofóbicos. O Rony, pela primeira vez, eu vejo ele manter a calma e ser gelado na hora da cobrança. Então, me impressionou hoje o Rony batendo pênalti, né, cara? Não é normal ver isso, não. Não é normal. Não é. Bem, essa foi minha análise de Boca Juniors 0, Corinthians 0. Nos pênaltis, Corinthians levou a melhor. Corinthians está nas quartas de finais e aguarda agora o jogo que vai decidir quem irá enfrentar, né? Ou Flamengo ou Tolima. Corinthians que tem contas a acertar com os dois times, o Flamengo pela Libertadores de 2010 ou 2009 e o Tolima pela Libertadores de 2011, né? Aquela famosa chacota de 2011 da pré-Libertadores. Pois é. Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise pós-jogo. Jogo esse que foi para testar o coração dos torcedores corintianos, né? É isso, valeu, falou e fui.